Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série Filósofos do Espiritismo. Hoje iremos falar sobre o argentino Humberto Mariotti. E antes de começarmos o episódio, já deixem o like nesse vídeo e se inscrevam nos canais do IFEP e do Espiritismo em Ação. E ativem o sininho para receberem as notificações sempre que forem publicados novos conteúdos nos dois canais. E vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Humberto Mariotti nasceu em Zárate, província de Buenos Aires, Argentina, no dia 11 de junho de 1905. Desde muito cedo, ele manifestou uma inteligência precoce e uma vocação para a literatura. Em sua mocidade, Mariotti exerceu expressiva liderança no movimento espírita juvenil argentino. E foi nesse período que ele tomou contato com o pensador espírita Manuel Porteiro, que teria uma influência decisiva em sua vida e em seu modo de pensar. Olá a todos e todas. Hoje, na nossa série Filósofos do Espiritismo, vamos conversar sobre Humberto Mariotti, filósofo espírita argentino, um dos grandes pensadores que nós já tivemos aqui pela América do Sul, América Latina, e claro, pela sua produção, ele se equipara a qualquer outro grande pensador espírita de outras regiões do mundo. Então, vale a pena conhecer um pouco mais do pensamento desse grande pensador, desse grande filósofo espírita. Humberto Mariotti reencarnou aqui na Terra, entre nós, em 1905 e desencarnou em 1982. Então, durante toda a sua vida dedicada ao espiritismo, dedicada à pesquisa espírita, à filosofia espírita, ele escreveu muitas obras, mas, assim, infelizmente, nem todas foram traduzidas para o português. No ano de 1923, ele conclui o curso de veterinária e conhece o escritor e conferencista espírita Santiago Boceiro, com quem trava uma grande amizade. Mariotti e Boceiro eram vistos com frequência na residência de Manuel Porteiro, onde debatiam, estudavam e escreviam sobre o espiritismo. No ano de 1934, Mariotti e Porteiro foram eleitos para representar a Confederação Espírita Argentina no 5º Congresso Espírita Internacional, realizado na cidade de Barcelona. Mariotti contava então com 29 anos de idade e era o secretário da Confederação Espírita Argentina, sendo que Manuel Porteiro era o seu presidente. Ficou registrada nos anais desse congresso a notável participação da delegação argentina, que defendeu de modo brilhante o espiritismo como uma ciência integral e progressiva, contrários às tendências religiosas e esotéricas que disputavam espaço com os espíritas kardecistas nesse congresso. Uma questão profunda para a gente pensar, tanto no pensamento de Mariotti, como de Porteiro, como de Herculano, e dos outros pensadores, que vão passar também pela nossa série, é que essas obras não foram devidamente meditadas, não foram estudadas, não foram contempladas devidamente pela história do movimento espírita, que ganhou uma característica muito mais religiosa, com o passar do século XX, e essa característica do religiosismo espírita foi fruto de textos também desses três pensadores. Então, os três escreveram a respeito, criticando os aspectos que eles consideravam místicos, igrejistas, para usar um termo de Herculano, mágicos, enfim. Na visão de Humberto Mariotti, que foi um grande pesquisador da parapsicologia relacionada com o espiritismo,
o aspecto religioso, o chamado, né, aspecto religioso do espiritismo, ele já estava contemplado pela filosofia espírita. Porque na filosofia espírita, os aspectos da religiosidade natural do ser humano, da espiritualidade natural do ser humano, estavam já amplamente contemplados desde o Livro dos Espíritos, né? Com as perspectivas da lei natural, as leis de Deus inscritas na nossa consciência, o ser humano como tendo uma tradição religiosa natural desde a sua infância, desde a pré-história até chegar nos tempos atuais. Então, o Mariotti, assim como o Porteiro e Herculano, consideravam que esse aspecto religioso, principalmente ele sendo institucionalizado, não contemplava o pensamento espírita kardeciano. Então, eles tinham as suas críticas em relação à institucionalização religiosa do espiritismo. Muito provavelmente por isso, o Mariotti demorou a ser traduzido para o português e ser publicado pela imprensa espírita, muito também devido a esse posicionamento dele de questionar a institucionalidade espírita. Mas isso era muito do pensamento de Mariotti, isso era muito do pensamento de Porteiro. Mariotti e Porteiro, por exemplo, protagonizaram uma situação no Congresso Espírita Internacional de 1934, em que eles protagonizaram um grande debate sobre essa questão do aspecto religioso do espiritismo e solicitaram, em nome da delegação argentina que participava do evento, e é interessante a gente entender que naquele momento a Argentina era o berço do pensamento espírita progressista, né, junto com a Espanha, então também tinha uma força discursiva muito grande dentro do Congresso. E Mariotti e Porteiro pediram à coordenação do Congresso que retirasse o aspecto religioso do espiritismo da publicação que seria feita a partir do Congresso, né? O Congresso publicaria um documento que seria uma grande ata do evento, né? Com um posicionamento do Congresso a respeito dos princípios espíritas. Mariotti e Porteiro foram contra o aspecto religioso ser publicado como um aspecto a mais, né? Na visão espírita, na epistemologia espírita. Mariotti acompanhou os últimos momentos de vida do seu amigo e mestre Manuel Porteiro, e foi ele quem proferiu o discurso no momento do seu funeral, no ano de 1936. No ano de 1940, Mariotti forma-se em jornalismo, profissão que ele já exercia há alguns anos. Ele também passa a dar aulas em vários estabelecimentos de ensino privado. Fiel ao pensamento de seu mestre, Mariotti prosseguiu no trabalho de divulgação espírita, destacando-se como escritor, dirigente espírita e eloquente conferencista. A Confederação Espírita Pan-Americana, CEPA, foi fundada em 1946, sob sua orientação, da qual ocupou a vice-presidência em 2 oportunidades. Ele também presidiu a Confederação Espírita Argentina em 2 gestões. No dia a dia do movimento espírita argentino, Mariotti militou na Sociedade Espírita Vitor Hugo, que presidiu ao lado de Bossero por várias gestões. Ele dirigiu também por muitos anos a revista La Idea, órgão de divulgação da Confederação Espírita Argentina. A filosofia, a literatura e a zoologia foram suas grandes paixões, e no ano de 1947 ele conclui o curso de pedagogia. Como educador espírita, atuou no Instituto de Ensino Espírita, tendo sido presidente e secretário de propaganda do Ateneu de Letras e Artes, extinta entidade educativa mantida pela Confederação Espírita Argentina. Mariotti também foi médium psicógrafo e psicofônico e um notável poeta, aclamado e respeitado, inclusive no meio não espírita. Proferiu conferências em diversos países da América Latina: Chile, Colômbia, Uruguai, Porto Rico e especialmente no Brasil,
devido aos laços de amizade com os escritores espíritas Deolindo Amorim e Herculano Pires. Seus livros e artigos foram publicados em quase todos esses países, inclusive na Europa. Na Argentina, além das publicações espíritas, muitos periódicos não espíritas editavam seus artigos aos domingos. No Brasil, ele escreveu para várias revistas, como a Revista Internacional do Espiritismo, e nos periódicos espíritas Espiritismo e Unificação, Mundo Espírita, dentre outros. Mas de qualquer maneira nós temos acesso a 4 grandes obras dele, que eu gostaria de citar aqui para divulgar para vocês, que a gente consegue ter um conhecimento profundo do pensamento dele a partir dessas 4 obras. Então a primeira que eu quero citar é Dialética e Metapsíquica, que é uma obra de 1940. Depois também quero sugerir para a leitura Vitor Hugo e a Filosofia Espírita, que é uma obra dele de 1955. E uma outra obra que é O Homem e a Sociedade numa Nova Civilização, que é esta obra, que infelizmente não é mais publicada, né? A gente encontra em sebo, enfim, comprando pela internet. Essa obra é de 1963 e o nome original dela, né, o nome que o Mariotti escreveu em castelhano, em espanhol, era Parapsicologia e Materialismo Histórico. Mas como a obra seria traduzida para ser publicada no Brasil, o Brasil da ditadura naquela época, né, houve uma decisão da editora de modificar o nome para torná-la menos suscetível a ser pega pela censura. Então foi uma decisão acertada naquele momento, tendo em vista, né, os contextos políticos e sociais em que o Brasil estava inserido. Além dessas 3 obras, tem uma outra obra que o ano exato de publicação é meio incerto, mas que também a gente consegue encontrar para adquirir, ou ler pela internet ou comprar mesmo a edição física, né? Que é Herculano Pires, Filósofo e Poeta. Essa obra é bem interessante porque o Mariotti vai fazer uma análise do pensamento de Herculano Pires. O Mariotti foi contemporâneo de Herculano, foi amigo de Herculano, né? Eles mantinham contato através de trocas de textos, de correspondências, né? Enfim. E também ambos, né, foram também contemporâneos de Manuel Porteiro. Então, o pensamento filosófico do Mariotti vai estar muito conectado com esses 2 outros pensadores, embora ele vai manter o seu caráter de originalidade e de profundidade próprio do seu pensamento, né? Então, o Mariotti escreveu essa obra sobre Herculano Pires, e à medida que ele vai analisando o pensamento do Herculano, ele também apresenta o próprio pensamento dele sobre os temas elencados na obra. Então não é uma obra biográfica, digamos, né? Não é uma obra de contar a história do pensamento de Herculano Pires. Na verdade, é uma obra que é uma homenagem, sim, mas que dentro dela o próprio pensamento de Mariotti vai sendo apresentado também sobre aqueles temas em que ele está abordando a partir do pensamento de Herculano Pires. Então é uma obra também que vale muito a pena ser lida e estudada pelo movimento espírita. Mariotti possui um brilhantismo intelectual e uma capacidade impressionante de correlacionar a filosofia espírita com as questões mais prementes de nosso tempo, sempre numa linguagem vibrante, visionária e em muitos momentos mais poética que filosófica, quase profética. Sua obra filosófica e literária é vasta, difícil de abarcar de modo completo. Muitos escritos seus estão inéditos ainda, e grande parte de sua produção intelectual ainda permanece desconhecida. Mariotti é um dos pensadores fundamentais para a gente compreender o pensamento social espírita. Então ele escreveu sobre isso em boa parte das obras dele, na maior parte das obras dele. Na visão dele, a reencarnação não é um processo
de transformação meramente individual. Ele vai falar isso, por exemplo, nessa obra, O Homem e a Sociedade numa Nova Civilização, que a reencarnação ela tem um duplo objetivo. Ela tem o objetivo da transformação individual, como não poderia deixar de ser, mas o objetivo dela, macro, é transformar a sociedade. Então, os espíritos contribuiriam, né, seriam a causa eficiente, para usar um termo de Aristóteles, seriam a causa eficiente da transformação de si mesmos e da transformação da realidade social, para a diminuição de desigualdades, para uma vida com maior bem-estar social para todos e para que a gente conseguisse chegar no que ele chama de espiritocracia, que seria uma sociedade regida pelos princípios do paradigma espiritual. Não é uma sociedade perfeita ainda, ela está em desenvolvimento, mas ela já aceitaria os princípios espirituais como as bases da sua organização. Então isso com certeza transformaria toda a realidade ao nosso redor, né? Dos direitos sociais até a organização da sociedade, passando pela educação, passando pelo desenvolvimento do pensamento, passando pela relação entre filosofia e as questões religiosas, né? Então seria uma grande transformação que ele chama de espiritocracia. Uma outra característica do pensamento de Mariotti que é fundamental também destacar é a visão dialética que ele sempre teve do espiritismo. Tanto que ele escreveu sobre isso, né? Herculano escreveu sobre isso, Porteiro escreveu sobre isso também. Inclusive, no livro Dialética e Metapsíquica, quando ele foi traduzido para o português e publicado aqui, ele ganhou uma introdução do Herculano. E o nome da introdução é exatamente Espiritismo Dialético. A dialética pensada por esses grandes filósofos é uma dialética, como não poderia deixar de ser, que tem essa característica muito forte da dialogicidade com as diferentes áreas do conhecimento humano, propondo pontos de confluência entre essas áreas. Então, seguindo os passos de Porteiro, seguindo os passos de Herculano, Mariotti produziu muito sobre essas relações do espiritismo com a filosofia, que é a relação mais óbvia para ele, né? Mas também com a sociologia, com a educação, com a antropologia, com a parapsicologia, com a metapsíquica. Então, na visão desses grandes pensadores, esse exercício de maneira dialética, você relacionar o espiritismo com as mais diversas áreas do conhecimento, é cumprir com a intenção de Kardec do desenvolvimento do pensamento espírita. Então nós não poderíamos nos dar ao luxo, nós não poderíamos nos furtar a fazer essas relações, sob pena do espiritismo ficar numa concepção muito mais burocrática ou possivelmente dogmática da realidade, através de uma lógica institucional, através de uma tradição burocrática que se assemelharia a outras religiões mais antigas também, né? Então, esse é um destaque também que eu dou no pensamento de Mariotti. Claro que a gente não vai conseguir falar sobre tudo, porque é um pensador complexo demais para a gente falar em alguns minutos. Mas essas pinceladas eu espero que já sirvam como um gatilho positivo para que mais pessoas possam estudá-lo, mais pessoas possam conhecer sua obra e assim a gente resgatar esse de certa forma, ostracismo, né, com que esses pensadores foram tratados ao longo do século XX, não tendo a visibilidade que deveriam, porque são grandes pensadores que não deixam a dever para nenhum outro filósofo da história da filosofia humana. Então, Mariotti não é só um grande filósofo espírita, ele é um grande filósofo da história da filosofia humana. Então vale a pena conhecê-lo para que a gente possa cada vez mais divulgar a sua obra. Então nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Humberto Mariotti desencarnou no dia 17 de maio de 1982. Foi sepultado no dia seguinte no Cemitério do Oeste, em Buenos Aires, com a presença de uma grande quantidade de espíritas, amigos e admiradores.
foi o nosso filósofo do Espiritismo dessa semana, Humberto Mariotti. Deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam desse episódio. E se inscrevam nos canais do Espiritismo em Ação e do Inferno. E ativem o sininho para receberem a notificação sempre que conteúdos novos forem publicados nesses canais. E também deixem o like nesse vídeo para ajudarem a fortalecer a divulgação de conteúdos espíritas de qualidade aqui no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.